Olá, pessoal, muito boa noite. Espero que estejam todos muito bem. E eu vou agora fazer o convite para Andréia, nossa convidada especial na data de hoje. Vamos lá. Andréia. Bom, Andréia, convidada, vamos aguardar. Espero que vocês estejam todos bem. Esse tema é extremamente importante. Depois do divórcio, né? Algumas mulheres realmente ficam muito desequilibradas. Aliás, isso acontece, acho que com a grande maioria, porque o divórcio, como diz um colega meu, advogado, ele é o momento em que as partes, infelizmente, empobrecem, né? O que existe de 100% acaba sendo dividido 50 a 50, em alguns casos, e acaba desestruturando, desestabilizando. Então, realmente essa fase é extremamente complicada, delicada e, enfim, não vou dar spoiler aqui, mas vamos aguardar a Andrea. Lá. Deixa eu ver se ela respondeu aqui para mim. Só um segundinho. Vamos lá. Essa parte da live é sempre uma espera. Olá, as pessoas estão entrando, acenando. Vamos lá. Vamos aguardar a Andrea. Deixa eu convidá-la novamente. Andrea, você está por aí? Andrea, tá por aí? Opa, tá aqui. Olá, Andrea. Oi, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E você? Tudo certinho, graças a Deus. Ah, que bom. Fico feliz, muito feliz.
Tava conversando aqui, dando um pequeno spoiler no que a gente ia falar, né? Enquanto você não entrava, mas aí falei, não, vamos esperá-la para que a gente possa conversar juntas aqui. E aí eu vou fazer uma pequenina apresentação, porque você depois dá continuidade e fala mais sobre o teu assunto. A André, ela é engenheira e consultora financeira, e ela é especialista na educação financeira, né? Inclusive tem aqui no Instagram o canal dela, onde ela tem todo um curso para educação financeira. E eu convidei a Andréa hoje para poder falar sobre como estruturar a vida financeira depois de um divórcio. Esse momento tão delicado, tão complexo da vida de uma mulher, né? E que abala as estruturas realmente, porque eu até comentei que um colega meu advogado diz assim, que o divórcio ele é um momento de empobrecimento das partes. O que é verdade, porque dependendo do regime ali de casamento que o casal tenha, né, estabelecido, normalmente é 50-50. Então, quer dizer, um patrimônio que é ali dos dois acaba sendo dividido 50% para cada um. O que causa empobrecimento só por esse fato, né? Então, gostaria que você se apresentasse, depois a gente faz algumas perguntas e dá continuidade aí. Seja muito bem-vinda ao Maestria. Ai, Obrigada. obrigada, querida. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando com essa mulherada. Espero fazer jus ao convite. Opa. Então, como a Adri já falou aí, eu sou engenheira, eu sou mãe. Eu não me divorciei, mas eu já me separei lá atrás, né? No meu início, quando minha pequena ainda era muito pequenininha. E eu sempre falo, né? Eu sempre faço questão de trazer aqui que eu sou mãe, porque eu sempre falo que a maternidade guiou muito a minha trajetória, mesmo profissional. Então, eu ingressei no mercado de trabalho, minha filha tinha 6 meses, e eu acho que foi aquele combustível para eu correr atrás das oportunidades, e isso me proporcionou, de fato, muitas oportunidades, tive o crescimento que eu gostaria de ter. Tinha aquela fome, né, de realização, tinha aquela, vamos dizer, eu chamo de insatisfação positiva, né, de você continuar sempre querendo mais e buscando mais. E nisso eu fui buscar minha formação em coaching, buscando essa questão financeira, né? Então hoje eu sou formada também em coaching financeiro, muito por uma necessidade pessoal inicialmente, né? Eu sempre brinco falando que eu não era endividada, mas eu não era de bem com o meu dinheiro. Daí veio o nome, né? E quando eu entendi, aprendi a lidar com o meu dinheiro, fiquei de bem com o meu dinheiro, eu resolvi buscar essa formação justamente para poder passar isso adiante. Então, foi daí que surgiu o de bem com o meu dinheiro, né? E, enfim, hoje eu trabalho também com consultoria financeira, não só para mulheres, né? Mas de uma forma geral, finanças pessoais de uma forma geral. Ajudo pessoas endividadas a limpar o nome, a sair das dívidas, enfim. E hoje eu estou aqui com a Adriana, me fez esse convite, achei maravilhoso, que eu acho extremamente importante, né? Como eu falei, até comentei lá no post dela, acho extremamente importante empoderar a mulherada, principalmente num momento tão delicado quanto esse, né? Logo após o divórcio, normalmente é um momento que a gente está mais vulnerável, que a gente se sente mais fica mais abalada emocionalmente, e obviamente tem essa questão financeira também. Então, Sim. tem alguns medos, né, Dri, que você sempre fala dos medos. Muita. Medos, fragilidades, inseguranças, como vai ser, o que será, o que nós vamos estruturar primeiro, né? Exato. Por onde que eu começo? As A grande incertezas, verdade é né? essa, por onde que eu vou começar, né? É, Eu olho para os filhos, olho para a minha vida, olho para a vida financeira, é tudo uma coisa extremamente complexa e que a gente tem que ir esmiuçando pouco a pouco para chegar aí num caminho bacana, né? E trilhar a vida e dar continuidade, porque é esse o propósito, né? exatamente. A primeira coisa é enxergar que existe vida após o divórcio, né? É isso aí. Esse acho que é o primeiro passo, né? Normalmente Exatamente. é aquele medo de será que eu consigo sozinha? Será que eu vou dar conta?
Acho que Pois são é, os receios que a gente sente logo após uma separação, né? muito. Bom, eu tenho aqui uma pergunta para te fazer. Eu tava essa semana num grupo de amigas, né? E aí a gente, agora voltando um pouco da pandemia, a gente se reúne muitas vezes, a coisa começou a voltar um pouquinho, né? E aí, conversando com elas, eu disse da nossa live e perguntei, falei, olha, o que que vocês gostariam de saber, se pudessem perguntar, né? E aí, assim, selecionei algumas perguntas, tenho duas aqui, e eu vou começar pela primeira, que foi uma coisa que todo mundo comentou, né? Se pudessem conversar com uma consultora financeira pessoal, o que que elas perguntariam? Então, a primeira se você tem dicas, pelo menos 3 dicas, tá? Do que é indispensável para o reequilíbrio financeiro de uma mulher recém-divorciada, tá? Perfeito. Então, eu vou repetir. 3 dicas, pelo menos, do que é indispensável para o reequilíbrio financeiro para uma mulher recém-divorciada. Perfeito. Então vamos lá. Eu acho que o primeiro passo, como eu falei, né, é você começar a enxergar que existe vida após divórcio, que você consegue, né? Então é um momento de reestruturação, obviamente, né? E quando eu falo de reestruturação, tanto emocional, claro, né? Porque é um momento delicado, mas também financeiro. Então, como que você faz essa reestruturação financeira? Primeira coisa é você olhar para as suas finanças. Embora pareça óbvio, não é tão óbvio assim. A gente muitas vezes fica, às vezes, meses ou até mesmo anos sem fazer, eu chamo de raio-x, né? O raio-x do orçamento. A gente acha que sabe quanto ganha, acha que sabe quanto gasta, mais ou menos. Normalmente a gente pensa ali nos gastos mais pesados, né? Moradia, ou prestação, ou algo do tipo. Mas Escola quando a dos gente. filhos, escola dos Exatamente, filhos, coisas escola, maiores. né? Os gastos mais pesados a gente mente. Condomínio e tal, essas coisas a gente sabe mais ou menos. Mas quando bota no papel, quando a gente faz o raio-x real, né? Botando ali quanto entrou e quanto saiu, normalmente a reação é essa. Meu Deus! Exatamente. É aquele momento do choque, né? Aquele choque que você fala, Sim. nossa, eu não sabia que eu ia tanto em restaurante, eu não sabia que eu, enfim, gastava tanto no shopping, que você começa a se dar conta para onde seu dinheiro realmente vai, né? Então, Sim. eu sempre falo, independente da sua situação, se você quer mudar alguma coisa na sua situação financeira, o primeiro passo é o raio-x para você ter noção de onde que você tá, né? Por exemplo, se você está sentindo algum sintoma, né, e você vai no médico, a primeira coisa que ele vai pedir, vamos lá, vamos fazer uma anamnese, vamos fazer um raio-x da sua saúde, enfim, né, seja lá de acordo com os seus sintomas. Então é a mesma coisa, você precisa saber como é que você está hoje, vamos ver aqui. Então, o raio-x ele vai te dar essa visão inicial. Ah, é suficiente Uhum. para você dar uma guinada nas suas finanças, para você ficar de bem com seu dinheiro? Não, não é o suficiente. Ele só vai te dizer onde você está. Então, Um eu sempre falo, panorama, né? Daria um exatamente, panorama para você ter uma noção maior do que de onde você está gastando o dinheiro, né? Porque às vezes vai nas pequenas coisas, né? A gente, exatamente, eu não sei você, mas assim, guardar aqueles tiques do cartão, a gente acaba não guardando. Então, sim, você deveria, né? Deveríamos fazer um apanhado geral de quanto gastou naquele dia, né? E para ter uma noção, né? Porque às vezes na correria você vai passando o cartão e compra isso, compra aquilo e e perde exato, essa noção, né? exatamente. E vou te falar, quando eu resolvi mudar, começar a mudar, né, meus hábitos em termos de financeiros, eu não era extremamente endividada, mas eu ganhava um bom salário e não sobrava nada no final do mês. Então, sabe quando você fala, nossa, para onde está indo meu dinheiro, né? Parece que tem alguém sumindo com o seu dinheiro. Sugando. Pois é. E foi justamente quando eu fiz o raio-x, eu me dei conta. Minha maior surpresa na época foi com um restaurante. Né? Tipo, eu e meu marido, a gente gosta de japonês e tal. Então, a gente foi se dar conta que a gente estava
comendo muito mais japa do que a gente estava imaginando, né? E aí foi a primeira vez que a gente começou, não, peraí, então vamos botar um teto, vamos, né, vamos reduzir isso daqui, ao invés de ir X vezes por mês, vamos reduzir aqui para, de repente, metade. E foi assim que a gente começou ajustando. Isso impactou, assim, fez uma diferença muito grande no nosso orçamento. Não só isso, né? Porque daí você começa a fazer outros pequenos ajustes. Mas Uhum. o start foi esse, foi quando a gente botou, e eu planilhei, né? Eu falo brincando que eu sou a louca da planilha, eu planilho tudo. Então eu planilhei tudo e ele falou, eu não tenho saco para isso não, tenho paciência para isso não. Mas eu botei tudo lá e foi crucial para esse início, assim, né? Essa guinada que a gente deu. Então, sempre falo, Você, primeiro, pode falar. é, é, não, termina aí. É que eu ia falar que você é das exatas, né? Então é tudo na É, base da planilha. é, É, eu sou da parte da miçanga, então assim, a gente guarda muita coisa na cabeça, aquela coisa toda, exatamente. né? Mas é bacana. Então, o primeiro ponto seria fazer fazer um Isso, um apanhado geral, raio-x né? completo. Fazer É, tá, exatamente. um raio-x das despesas gerais. Exatamente, do orçamento, né? Anotar tudo para que para que a gente possa ver realmente ter um panorama do que está sendo gasto ali, né? Exatamente. E hoje tem formas mais simples de você, por exemplo, chegar no final do mês e conseguir fazer esse levantamento, né? Hoje poucas pessoas usam dinheiro físico, né? Espécie. Uhum. Exatamente, em espécie. Então, você consegue puxar um extrato do último mês, do seu banco, de repente, se você usou débito, você consegue puxar a fatura do cartão de crédito para ver o que você passou no cartão. Né? E as despesas maiores, como eu falei, a gente Uhum. já tem essa noção. Então, as despesas mais variáveis, a gente consegue extrair dessa forma. Então, já ajuda. Às vezes, você não precisa ficar no dia a dia ali contabilizando cada coisinha, porque você consegue extrair no final, como se fosse o seu extrato. Você tira um dia ali para fazer isso, né? Tira alguns minutinhos ali no último dia do mês, por exemplo, para fazer esse levantamento, tá? Tem gente que Tá, ganha, entendi. tem gente que é autônomo, ganha tipo uma renda que oscila, né? Então, de Variável, repente, muito variável. tem uma renda Uhum. variável, então de repente não é um salário fixo naquele dia do mês. Então você só consegue chegar no saber o quanto que entrou no final do mês, né? Então você consegue também ter uma visão mais real nesse sentido, né? Então, para autônomos, normalmente eu faço no final do mês, porque eu chamo de o fechamento do mês, é quando eu não é olhar para o retrovisor, né? Mas quando eu boto ali para saber se está dentro do que eu programei ou não, né? Que hoje eu já tenho uma programação financeira, vamos dizer assim. Tá? Então, o primeiro passo seria esse. O segundo Ok. passo é o que eu falei. Não adianta só você fazer o raio-x, né? Ele vai te dizer onde você está. Mas importante você saber para onde você quer ir. Eu sempre falo, quem não Tá. sabe onde vai, qualquer lugar basta. Se você não souber para onde Sim. você quer ir, né, você vai ficar aí, que nem eu falei, eu ficava meio que deixando a vida me levar, né? Recebia meu salário, ia gastando e tal, mas eu não tinha nenhuma meta, nenhum objetivo, Não planejamento, não tinha nenhum planejamento. um foco maior. Ah, Exatamente. entendi. Surgiu uma despesa a mais, tudo bem, eu ia lá e pagava, e depois, de repente, me apertava um pouco, eu ia, né, nesse ritmo assim, né? Por quê? Porque eu não tinha nenhuma meta em vista, né? Tipo, eu não tinha. A gente sempre fala, pega um sonho e divide em pequenas partes possíveis. Embora pareça piegas, né? Às vezes algumas pessoas acham, né, clichê, principalmente hoje em dia, falar nisso, qual é seu sonho? Mas depois eu entendi. Não, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Você tem que ter um Exatamente. sonho, um objetivo, um projeto, alguma coisa assim, né? Que te impulsione. Faz Exatamente. todo sentido. Porque, assim, quando a primeira vez que me perguntaram isso, qual é seu sonho, eu achei bobagem. Porque acho que por eu ter um lado muito racional, eu achei, eu não tenho nem tempo para sonhar, eu tenho que trabalhar, pagar conta, sustentar a filha, sabe? Tipo assim, eu tô aquele ciclo que hoje eu chamo de corrida dos ratos, né? Você trabalha, paga conta,
ganha dinheiro e aí paga mais conta e faz mais contas e aí você tem Faz cada mais vez mais. dívida e faz mais dívida, e o sistema te propicia Exato. ficar cada vez mais endividado e Exato. mais comprometido para que você realmente não consiga se olhar, para que você Exatamente. realmente não consiga tomar conhecimento de você, né? Porque não é interessante que as pessoas despertem, né? Quanto mais Gente, quanto mais imerso hipnotizado. você estiver, né? Isso, exatamente, bem por Exatamente. aí. Então, Então, você acha que um planejamento seria algo, uma meta, né? Alguma coisa assim, né? eu Um sempre falo assim, sonho. exatamente, você ter metas muito específicas. E às vezes, como eu falei, pegar um sonho e dividir em pequenas partes possíveis, o que que é isso? Tem gente que, sei lá, de repente ninguém da família fez faculdade. E a pessoa acha que aquilo é um sonho distante. Mas não é, tá? Se é um sonho seu, deve estar lá como um sonho, né? Como um objetivo. Por mais que hoje não seja real para essa pessoa, tem que estar ali para ela conseguir materializar aquilo ali, né? Então, Sim, pegar aquele sonho, o que eu preciso fazer? De repente, eu vou começar com um curso técnico para eu poder me capitalizar, para eu poder pegar experiência, enfim, né? Tô só dando um exemplo aqui. Ou a pessoa que ninguém da família nunca foi para fora do Brasil, nunca fez nenhuma viagem internacional. A pessoa tem esse sonho. E às vezes a gente mesmo se sabota, que a gente fala, ai, não, isso é muito difícil, isso é muito impossível para mim, isso não vai acontecer. E aí você já vai e elimina aquele sonho da sua vida, mesmo ele sendo o seu, né? Então, sim, o que eu acho importante é isso. Vamos supor que o sonho da pessoa é fazer uma viagem internacional. É o quê? Daqui a 2 anos? Então, você tem que trazer isso para trás. Quanto que você vai precisar para daqui a 2 anos fazer essa viagem internacional? Vai ser de 5 dias? Vai ser de um mês? Vai ser de um ano? Então, qual é o montante que você vai precisar? Então, como é que você vai destrinchar isso durante os seus 2 anos para você juntar dinheiro para poder fazer essa viagem? Vão ser R$ 500 por mês? Vão ser R$ 1.000 por mês? Entendeu? Então, você tem que ter aquela meta, aquele sonho, planejamento. exatamente, e pequenos objetivos. E às vezes os Pequenos pequenos. objetivos. Exatamente, Assim, pequenas metas, né? Eu sempre chamo de mini metas. Mini metas, metas e metonas. Metonas são as de longo prazo. Mini metas são mini metas. são as de curto prazo. Por quê? As mini Joia. metas vão dizer se você está no seu trilho ou não. Chegou no final do mês, você bateu sua mini meta, muito provavelmente, se você seguir cumprindo as suas mini metas, você vai chegar, sei lá, daqui a 6 meses, um ano, batendo a sua meta. Né? Então, a ideia Show. é essa. A mini meta te diz se você está no trilho. E eu acho assim, o divórcio, eu acho que ele marca um novo ciclo, né? Tipo, acho que a vida é feita de ciclos. Sim, Então, de repente, antes você tinha sonhos, metas e objetivos que eram de acordo com a sua vida em casal. Agora que você se divorciou, é importante você olhar para as suas metas pessoais, né? Quais são as minhas metas? Você não está mais falando do casal. Você não está mais. Acho que você não tem mais que viver aquelas metas, né? Se de repente você tinha, ou aqueles sonhos. Acho que você tem que olhar para você e pensar quais são os meus sonhos, quais são as minhas metas pessoais daqui para frente. Então, importantíssimo, eu acho que esse segundo passo é importantíssimo. Você olhar para dentro e ver quais são os seus reais objetivos, né? Para você poder correr atrás disso. sim. Show. Abrir para perguntas. Isso. Então, eu estou anotando tudo, Andréa, porque eu quero deixar depois, quando salvar a live, colocar todos esses conceitos que você está falando, que eu acho muito importante, para as mulheres que não conseguiram estar hoje aqui ouvindo, de suma importância. Inclusive, temos uma parte, eu tenho uma parte no curso que em breve eu vou colocar aí no ar, sobre a gestão financeira, além de gestão de tempo, gestão financeira. Eu acho extremamente importante essa composição toda, né? Colocar a mulher realmente para pensar, analisar, ver o que ela consegue fazer. Não é impossível, né? Não é nada que ela não consiga dar conta, consegue dar conta sim, mas a gente tem que ter em mente que pequenas metas são muitas vezes essenciais em alguns momentos.
E aí Exatamente. aumentando gradativamente esse passo da meta, né? Para que seja alcançável, porque é, metas que são inalcançáveis também desanimam, né? Se você coloca uma meta muito alta, né? Você acaba desanimando, você acaba perdendo um pouco dessa força. Então, pequenas metas te ajudam a subir degrau por degrau ali e Exatamente. conseguir o que você precisa, né? Exatamente. É por isso que eu sempre falo, né? A ideia é que você parta da metona e vai voltando para a meta, para a metinha, justamente para uma estar interligada na outra. Porque vamos supor, se você está falando de uma meta daqui a 5 anos, é muito provável, assim, tem grandes chances de você desistir dessa meta no meio do caminho. Se você não tiver essas métricas, né? Para você saber se você está no trilho. E é outra coisa que eu sempre falo, né? Você sempre atrelar uma comemoração a cada conquista, a cada pequena conquista. Porque senão você fica só, eu tenho que, sei lá, vamos supor, né? Eu tenho que economizar, eu tenho que, né, tipo, viver dentro de uma determinada restrição, eu tô abrindo mão disso, tô abrindo mão daquilo, e você não vê a recompensa. Então, muito Sim, provavelmente, você vai falar, cara, eu prefiro viver endividada, porque eu sou mais feliz endividada, né? Então, essa eu sempre converso muito isso com os meus alunos e às vezes eu recebo esse feedback. Eu era mais feliz endividada. Então, por conta disso, porque a pessoa, se ela não atrelar uma celebração a cada conquista, não muito vale a pena, provavelmente. né? Exatamente, se você pensar, não, daqui a 5 anos eu vou terminar de pagar minhas dívidas. A pessoa vai falar, não, pelo amor de Deus, né? No meio do Eu quero caminho, viver. ela vai falar, eu quero viver, a vida não é só pagar contas. Eu concordo, eu sempre Sim, sou a primeira a levantar essa bandeira. A vida não é só pagar contas. Mas a gente pode se estruturar para fazer as coisas direitinho, né? Então, uma delas é justamente isso, para você se motivar e você saber que você continua. E é muito motivar. gostoso, assim, você usufruir daquela celebração quando você cumpriu o seu papel, né? Você mereceu aquilo ali. Então, é Sim, uma gratificação muito bacana. Então, é um pequeno mimo, né? Um pequeno exatamente, mimo que a gente se dá e exatamente, realmente, se você for pensar em termos de pandemia, como é que você vai querer se motivar comemorando só daqui a 5 anos alguma coisa, sim, né? Hoje, exatamente, hoje em dia, as metas, por si só, elas têm que ser um pouquinho mais curtas, né? Metas sim, mais curtas para que a gente possa cumprir, né? E se motivar aí ao longo desse caminho todo. Show de exatamente. bola. E a terceira dica, o que que você diria? Então, a terceira dica, eu anotei aqui para uma colinha para eu não esquecer, não me perder, na verdade, que eu vou falando, às vezes eu me perco. É, é justamente você reavaliar os seus gastos com. Eu botei moradia como principal exemplo, né? Mas às vezes você tem um determinado padrão que você tinha quando estava casado, alguma coisa do tipo, de repente uma casa grande, um apartamento grande, sei lá, 3 quartos e tal. De repente você se separou e você não precisa de um imóvel tão grande, né? Seja aluguel, seja próprio. Então, eu acho que essa avaliação dos seus costumes, da sua moradia, isso faz parte, né? Você acabou de se separar, então você precisa olhar. Será que isso faz sentido para mim hoje, né? De repente, o que fazia Tá, sentido para você ontem pode ser que não faça hoje. Então, esse momento de reavaliar os seus hábitos e os seus costumes, e pode ser que ali você já encontre uma oportunidade de se reestruturar, né? Como você mesma falou, o seu amigo diz que o divórcio é um momento de empobrecimento. Então, de sim, repente, só nisso daí, nesse eu chamo de ajustes, né? Fazer os ajustes necessários. sim, Você fez o sim. seu raio-x, você tem a sua meta. Eu sempre digo, não quer dizer que se você fez o seu raio-x, você traçou, eu quero viajar, sei lá, ano que vem. Pode ser que não seja real para sua realidade hoje, né? Então, eu sempre Sim. ajuste, faça os ajustes necessários. De repente, você vai ter que fazer um pouco mais agora, seja uma renda extra, seja abdicar um pouco do padrão de vida ou algo do tipo, ou postergar um pouquinho a sua meta para ela se tornar real, né? Para você conseguir quantificar isso e ela se tornar atingível. Então, Uhum. esses ajustes, né, eu acho que fazem parte. E são justamente eles que vão te colocar no trilho.
Tá. Mais uma vez, né? O raio-x sozinho, ele não vai, ele só vai te dizer onde você está. Ele é o diagnóstico, ele só vai te dizer que de repente você precisa, sei lá, Mudar emagrecer. tudo, de repente. É, Mudar tudo. Né? exatamente. Dependendo da situação como tiver, de repente você tem que mudar muito, você tem que mexer ali em várias coisas, né? Exatamente. Entendi, entendi. Exatamente. Bacana. Então, ele é só o diagnóstico, mas os ajustes que vão te colocar no trilho. Então, Tá, um exemplo, né, que eu acho é esse: você olhar o seu estilo de vida, o seu padrão e principalmente sua moradia, se faz sentido para você hoje. entendi. Eu coloquei aqui nas anotações uma adequação, né? Seria uma adequação ao momento que você está vivendo. Se você mudou o teu estilo de vida, se você mudou, de certa forma, seus costumes, o seu local de trabalho, a sua casa, adequar isso, né? E Exatamente. normalmente adequar nesse momento para valores menores, né? A não Então, ser que a pessoa seja assim, um famoso, uma mulher mega, né? Esposa de jogador de futebol. Aí, de repente, ela pode ir até para um lugar mais caro, né? Mas, tomando como base a grande maioria das mulheres brasileiras, é, eu acho que aí a adequação tem que ser para menos, né? Não para mais. então, na verdade, eu não diria que tem que ser para menos. Eu acho que ela tem que fazer sentido para sua realidade hoje. Então, até dei o Tá, exemplo, né? De repente você morava num apartamento de 3 quartos e pode ser que, sei lá, você passa o dia todo fora trabalhando, é só você, de repente você não tem filha, não tem cachorro, não tem nada. De repente pode ser que um quarto e sala faça sentido para você hoje. E por tá. mais que, e até falando assim, da pessoa que poderia pagar um 3 quartos, né? Seguindo nesse exemplo aqui. De repente, é uma oportunidade de ela ir para um quarto e sala e construir uma reserva de emergência, começar a olhar para o futuro dela, começar a olhar para investimentos, né? Então, eu sempre falo isso, de você fazer vamos dizer, essa autoanálise, né, com relação aos seus padrões e as suas prioridades também, por conta disso. Às vezes, você está deixando uma oportunidade passar que vai te permitir no futuro ser muito mais livre, que vai te permitir um futuro muito mais confortável, né? Eu sempre falo muito do futuro, você olhar para o futuro, que é importante. Depender de INSS tá complicado, né? Então, eu acho que é importante esse ajuste também, porque pode ser que sejam, falando agora um pouquinho assim, de repente, de mulheres que sem de forma alguma nenhum tipo de julgamento. Acho que tem acordos entre marido e mulher que pode ser que faça muito sentido, né, naquele momento para os dois. Então, vamos supor, a mulher optou por ficar em casa, de repente cuidar dos filhos, e o marido era o que sustentava. E acho eu que esse é um grande receio daquela mulher, de tipo assim, e aí, eu vou me separar, eu vou me divorciar, e o que vai ser de mim, né? O que eu vou fazer agora? Então, eu acho que esse ajuste também entra muito nisso, da mulher, a mulher ter consciência de que ela pode, sim, começar algo do zero agora, começar, seja uma profissão, seja uma faculdade, seja o que for, mas esses ajustes também nesse sentido, né? Então, de Sim, repente, sim. pode ser que ela precise, ela trabalha já com um trabalho, mas que não é o suficiente para ela se sustentar por inteiro, né? Porque ela compartilhava ali com o marido. Estou dando um exemplo de uma outra realidade agora, tá? Mas de repente ela trabalhava, mas não é o suficiente para ela se sustentar totalmente. Pode ser um momento que ela tenha que ajustar no sentido de procurar uma renda extra, fazer um algo a mais, né? Então eu sempre falo muito disso, porque também não adianta só você olhar para corte de gastos. Se você ficar olhando para corte de gastos, você vai viver dentro da escassez, né? Eu sempre falo de Sim, você vibrar verdade. na escassez. Então, como que você começa a vibrar na abundância? Fazendo mais. Né? Então, de repente, é Sim. um momento pode ser que seja o momento de você fazer mais. Mas, mais uma vez, você vai saber disso quando você percorrer esses 3 passos aí, você vai saber disso. Você vai saber se você precisa fazer mais, se você precisa se reinventar, enfim, né? Sim, muito, muito, muito bem lembrado, muito bem colocado em relação à questão realmente da mulher que é dependente em, né, Financeiramente, em alguns casamentos.
Eu confesso a você que por um tempo comigo aconteceu isso, né? Por questões aí pessoais, enfim, as meninas eram pequenas, então eu tive essa situação na minha vida, né? E eu digo para você que realmente não é fácil. Não é fácil depois você reestruturar e tudo mais, porque sempre pensava assim, bom, o tempo com elas muitas vezes vai passar e eu não vou conseguir voltar, né? E a carreira a gente vai reestruturando, não que eu tenha parado por completo, mas assim, Sim, num volume menor de finais de semana, trabalhava tal, para poder dar conta, né, de tudo, né? Então a gente acaba sendo super mulher aí muitas vezes para poder dar conta. E o que você falou em termos de técnica, né, de repente a mulher procurar uma especialização, procurar algum curso técnico, enfim, começar às vezes até de baixo mesmo, se ela não tem aquela qualificação necessária, ela consegue, né? Tá aí o Sebrae, que tem muitos cursos até gratuitos, né? exato. Várias escolas, inclusive na pandemia, a gente viu quantas escolas abriram vagas para as mulheres e para quem precisava fazer curso técnico para se recolocar, para melhorar, né, para criar também um novo estilo de vida com um outro trabalho, agregar aquele que já tinha, ou entrar num trabalho totalmente novo, dependendo da demanda que a sociedade tem hoje. Então, Sim, muito bem lembrado de você falar que as mulheres têm que correr atrás, é o que eu digo. Tem que ter coragem para enfrentar. Não é só o divórcio pelo divórcio, mas é sim, tudo que ele carrega e você tem que ter coragem, tem que ter peito, tem que ter ali. Realmente eu vou e vou fazer, né? Eu vou exatamente. entrar nessa nova vida, esse novo ciclo, independente do que tenha acontecido, e vamos em frente, né? Exatamente. Basicamente isso. Ex- Tenho aqui também uma outra pergunta, André. Em que uma mulher recém-divorciada pode economizar, tá? Por que isso? Porque na pandemia, a gente vê que tem muita coisa cara, né? E normalmente as mulheres, quando se divorciam, ficam com os filhos, muitas vezes filhos pequenos, né? Que não trabalham, que não têm renda. Sim. E criança é aquela coisa que se você leva no mercado, você gasta duas, três vezes mais. Então, assim, o que uma mulher, depois que se divorcia, né, trazendo para essa realidade, o que ela pode fazer de cara que você entende que ela pode fazer para ela economizar? Tá. Vamos lá. Dois pontos que primeiro eu queria trazer aqui. Primeiro é que eu acho que assim, a questão de economizar nada mais é do que a falta de priorização dos seus gastos, né? Então você tem um recurso finito, né? No caso, seu dinheiro. Como que você vai alocar esse dinheiro? Eu chamo de priorização. Como é que você vai priorizar isso? Quando você não tem as suas prioridades bem definidas, você acaba alocando de qualquer forma. Você gasta R$ 5 aqui, R$ 10 aqui, 50, 100. E assim, como eu falei anteriormente, né? Às vezes, sem ser naquilo que é prioridade para você. Às vezes, simplesmente vai indo, vai indo, vai indo, quando você vê, acabou. Então, eu chamo isso de falta de priorização. Tá? Então, mais uma vez, voltando àquela questão da importância de você ter as suas metas muito bem definidas. Quando você tem uma meta bem definida, na hora de gastar R$ 50 aqui, 100 ali, você já repensa. Você já fala, bom, eu não sei se eu vou pedir um iFood hoje, porque eu tenho um objetivo ali na frente. Se eu pedir o iFood hoje, eu vou quebrar o meu objetivo logo ali. E se esse objetivo for realmente importante para você, você vai deixar de pedir o iFood. Entendeu? Então, eu sempre falo que o fato de você não conseguir economizar normalmente está atrelado a uma falta de priorização, né? Às Sim, vezes, concordo. gasta mais em determinadas coisas que nem são prioridade para você, porque você nem sabe quais são as suas reais prioridades. Então, a primeira coisa seria essa. Outra coisa que até pegando o exemplo que você falou, né? Aí mais para uma parte de falando mais com as mães, com crianças pequenas e tudo mais. Uma coisa que normalmente dá muito certo com criança, meus pais fizeram isso comigo e eu fiz isso com a minha filha,
de você envolver a criança de uma forma positiva. Você pode, de repente, até abrir o jogo numa de, ó, a gente vai ter que dar uma segurada e não sei o quê, né? Dependendo do entendimento da criança, dependendo da fase dela. Mas eu acho justo até, né? Você colocar todo mundo no mesmo barco, pode abrir o jogo, né? Então, de repente, você tinha um padrão A, pode ser que você vá para um padrão ali B, C, traz a criança junto com você, não deixa ela achando que você continua naquele padrão A, que ela vai continuar pedindo pelo padrão A, né? Então, de repente, traz ela junto e fala, ó, a gente vai ter que dar aqui uma reestruturada, né? Vamos Uma dar uma segurada. mas sempre tenta compensar numa de... eu não acho que tem que compensar financeiramente, né? Tem várias coisas. Na verdade, a criança, o que ela mais quer? Por mais que ela peça, de repente, o brinquedo X, Y, né, que ela viu na televisão, ou que o amiguinho tenha, o que ela mais quer? A atenção dos pais. Então, tenta compensar dessa forma, né, estando presente. E outra coisa que eu sempre falo assim, envolva a criança, mas de uma forma positiva. Você deu até o exemplo do mercado. Eu sempre fui no mercado com a minha filha porque sempre fui eu e ela. Eu não tinha ninguém para deixar, para cuidar e tudo mais. Então, normalmente, hoje ela já tá maiorzinha e tal, mas quando ela era pequenininha, ela sempre foi no mercado comigo. E todo mundo falava isso, não vai no mercado com criança, porque é terrível e que não sei o quê. O que eu fazia? Eu dava missões para ela. Então, tipo assim, filha, ó, aqui tá a listinha. A gente não pode pegar, quase que um jogo, sabe? Aqui é a listinha, dava a listinha para ela. Toma aqui a caneta. A gente não pode pegar nada que não esteja na lista. Ela se tornava praticamente a vigilante do A mercado. guardiã. A guardiã da Exatamente. vida. Então ela já sabia que ela não ia poder, mãe, posso pegar isso, posso pegar aquilo. A gente combinou antes de entrar ali. Então ela já sabia que, ó, de repente eu deixava ela pegar vai poder pegar, sei lá, 2 biscoitinhos que ela gostava. Ó, então você pode escolher 2 biscoitos aqui para você comer. Era só isso, ela sabia que era só isso, sabe? Então ela ia ticando, pegamos isso, pegamos aquilo, não sei o quê. Se eu viesse com algo que não tá na lista, não, isso aí não tá na lista. Né? Então, da mesma forma que é justo para ela, tinha que ser justo para mim também. Se ela não pode pegar nada fora da lista, eu também não posso. Então, você envolve a criança de uma forma positiva. Mesma coisa Sim. que era um gasto que eu percebi também quando eu fiz um raio-x, um gasto que eu identifiquei que eu gastava muito mais do que eu imaginava, era com presente de coleguinha das festinhas de criança, né? Coleguinha da escola e tal. Eu falei, gente, que escola é essa? Que tem criança que faz aniversário toda semana. Sim, engraçado isso mesmo, né? Que, nossa, tem uma fase da escola deles que, assim, como não é dentro da escola, é fora da escola, né? A época de buffet, aquela coisa toda que a gente realmente tem gastos a mais mesmo, presentes, né? Realmente, muito, muito interessante. Aí a Muito primeira coisa que eu interessante. fiz, eu falei, bom, então eu preciso botar um teto pro presente, né, dos amiguinhos. E aí eu falava com ela, ó, vamos achar uma coisa bem bacana para esse amiguinho, até tantos reais. Aí ela já ia procurando na loja de brinquedo, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, achei esse daqui. Então, uma forma de se envolver a criança dando o teu limite ali. Você diz, ó, a gente pode ir até aqui. Então, a criança, Sim. ela se torna consciente, né? E rema ali junto com você. Então, Sim. O que você está falando, André, me lembra muito, né, a mediação escolar, que é uma parte de estudo minha, que eu também atuo, e que quando a gente conversa com crianças na escola, né, no tocante a bullying, violência e tal, elas respondem de uma maneira muito satisfatória quando a escola está imbuída nesse conceito, né, nesse conceito de mediar, de colaborar, de participar e de cultuar naquela escola a paz, né, que o intuito da mediação é o culto à paz, né? E quando você coloca situações com as crianças, inclusive de diretrizes da escola, falando em escola pública, né, não em escola particular, mas em escola pública, onde a diretora fala, olha, nós temos tanto de recurso para utilizar esse mês aqui na escola. O que vocês querem fazer? Abrindo esse leque para que
os jovens e as crianças possam decidir através de votação, aquela coisa bem democrática mesmo. Uhum. Elas participam, elas colaboram, elas se ajudam, e se algum coleguinha, por exemplo, destrói algum patrimônio em comum da escola, eles, entre eles, já falam assim, olha, o que você está fazendo? Você não pode destruir isso, porque isso é nosso, Exatamente. sabe? Então, é aquela coisa, eles tratam a escola como a casa deles, a extensão da casa deles. E isso é extremamente importante. Foi. Teve um probleminha aqui técnico. Desde criança, você coloca essa responsabilidade na mão deles. Para falar, e aí, o que vocês vão fazer? Nós temos tanto de recurso. O que vocês querem, né? No que vocês querem empregar? É na quadra que está precisando arrumar, é no banheiro, enfim, não é bem o assunto, mas envolve também essa questão de educação, né? Sim, Porque o financeiro é educação, educação de adulto, educação de criança, como você colocou. Se você vai colocando essa educação, fica muito mais fácil, né, depois. sim, com certeza. E as crianças, assim, de uma certa forma, né, eles gostam de ter, vamos dizer, o controle, né? Quando se dá essa missão, a criança assume, ela... que nem quando eu era pequena, o que meus pais usavam era de pagar multa, né? Então a gente tinha multa para determinadas, ou também, né, vamos dizer, o pagamento, se fizesse correto, mas era moedinha na época, né? Era simbólico. Então, se você apagou a luz, se não apagou a luz do quarto, aí tinha uma multa se você não apagasse a luz do quarto. E aí a gente não só vigiava o nosso, mas vigiava o dos outros. Você não apagou a luz do quarto, né? Então, tipo, é uma forma também de, se quiser economizar em casa com luz, dá a missão para a criança que ela vai ser o melhor vigilante que você vai ter. É verdade, verdade. E criança é fantástico, né? Porque eles são muito bonitinhos assim nessa responsabilidade, né? Eles tomam mesmo aquela coisa Sim, sério, né? E muitas vezes eles educam os adultos, né? Educam os pais. muitas. Quando eu estudei mediação escolar na Argentina, e as crianças, elas fazem muito isso. Quando elas veem alguma coisa errada, mesmo aqui, elas vão e falam, olha, tá errado isso, não é dessa forma, né? Por que você está brigando comigo por causa disso? Eu não tenho culpa, e começa já a explicar o que entendeu na escola, o que aprendeu, né, sobre conflito na escola. Então é muito bacana, é muito, muito interessante a gente focar o conteúdo, né, na criança, focar aquela a educação mesmo básica e incluir algumas coisas como resolução de conflitos, como a parte até política, para a criança já começar a interiorizar esses conceitos, a parte mesmo de direito constitucional, para saber como funciona a política no país, o que faz a Câmara dos Deputados, o que faz o Congresso, o que faz o Senado, essas questões todas que uma criança tem que saber, né, para se tornar um adulto informado. Então, assim, a gente está falando da parte financeira, mas tem tudo a ver com filhos, família, criança, todas essas questões. Verdade. Bom, abrimos para perguntas, né? Se alguém tiver Não alguma sei, pergunta, quiser mandar aí, pode mandar. vamos Pode. aproveitar, vamos aproveitar, mulheres, que a Andréa consultora está aqui para nos auxiliar hoje nessa noite tão maravilhosa. Aliás, falando tanto de criança, hoje é Dia das Crianças. Um beijo enorme para todas as crianças e para minhas crianças também. Um super beijo, porque filhos são sempre crianças. É verdade. Você tem mais alguma? Eu acho que não tem perguntas, mas depois, se tiver também, eu deixo lá no feed, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar lá que prontamente passo para você, e a gente vai se falando para poder
responder as perguntinhas das mulheres maravilhosas. Aí. Tá ótimo. Eu vou abrir uma caixinha, então, depois que... Se você Isso. conseguir me encaminhar a live, ou então eu compartilho nos meus stories e eu abro uma caixinha lá. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Sim. Tem alguma coisa que você acha imprescindível falar também nesse momento? Tendo em vista que você já passou por essa situação, né? Então é um momento que você pode falar, sentindo na pele o que aconteceu. Tem alguma coisa que você Então, pode falar? o que eu acho principal é isso, de você, primeiro, conseguir separar um pouquinho, né, o racional do emocional. Normalmente é um momento que você está mais vulnerável, né? Bate essas inseguranças, dependendo da situação financeira, ainda mais de você se perguntar se vai conseguir, se consegue sozinha, de repente você é uma mãe nunca se viu mãe solteira, vamos dizer assim, e aí também bate a insegurança, será que eu vou conseguir tomar conta de uma Sim, criança sozinha e tudo mais, trabalhar, né? Primeira coisa é essa. Sim, você vai conseguir, só tem que ter calma, olhar para frente, como eu falei, mais uma vez, traçar os seus objetivos, onde que você quer chegar, abraçar as oportunidades que pintarem, né? Porque tem que arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Até quando eu passei por isso, a minha filha tinha 1 ano. E, claro, bate essas. Você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tô com uma criança pequena, não sou mais só eu e tá parará. O que eu fiz? Enfiei a cara no trabalho e topei basicamente todas as oportunidades que apareceram, né? A única coisa que eu perguntava, posso levar minha filha? Pode, então tá. Ah, tem que mudar de cidade. Posso levar minha filha? Pode, então vamos. E acho que foi isso que me permitiu ter assim, vamos dizer, um crescimento relativamente rápido da minha carreira. Então, rapidamente eu percebi que sim, eu ia dar conta, que sim, seria suficiente, enfim, né? Mas eu acho que o principal é isso, é você acreditar em você, colocar a mão na massa, né? Ter disposição para arregaçar as mangas e vambora. Olhar para frente, né? Ver que tem vida após divórcio, que, enfim, foi um ciclo que se encerra, mas também é outro ciclo que se inicia. E eu sou muito a favor de mudanças, então eu tendo a encarar a mudança como algo positivo, né? Então, tenta tirar tudo que tem de positivo dessa nova fase e mergulha. show de bola. Bom, eu posso só te agradecer por todas essas palavras. Realmente foi maravilhosa essa live. E te dar parabéns, né? Porque você é uma mulher maravilhosa. Você é uma Ah, mulher que se obrigada. reconstruiu, você é uma mulher que encarou de frente tudo isso, que se autoempoderou e que hoje está aqui comigo ajudando outras mulheres, ajudando mulheres que precisam desse apoio, dessa palavra, que precisam dessa estrutura, né? Porque muitas vezes você não teve, mas não é porque você não teve que você não vai passar, né? Lição aprendida é lição repassada, e é assim que a gente faz um movimento de transformação de outras vidas, de outras mulheres. Então, Exato. André, te agradeço imensamente. Obrigada pelo convite, por ter aceito o convite, né? E colocando lá no feed as perguntinhas, quem quiser colocar, eu passo para você, ou mesmo você vai ver, né? Vai ver as perguntas. Depois eu olho Tá? lá. Mas eu que queria agradecer o Isso. convite. Muito obrigada. Me senti honrada de estar aqui com você hoje. E eu Gratidão. também levanto muito essa bandeira, né? Então, é um dos meus propósitos, é esse, empoderar a mulherada, enfim, né? Poder causar algum tipo de transformação na vida de alguém, isso é muito poderoso. Então, Muito. obrigada pelo convite e vamos aí disseminando esse Disseminando, conhecimento. disseminando o amor, a paz. Isso. É isso que a gente precisa, né? No fundo, somos todos irmãos, estamos unidos em rede e precisamos um dos outros. Ninguém faz nada sozinho, né? Com certeza. Então, vamos em frente. Isso aí. Muito obrigada, super grata. Uma boa noite para você Obrigada, querida, para você e até também. a próxima. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Boa noite a todos. Muito obrigada.